Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos juntos mais uma vez para o nosso estudo bíblico de quinta-feira. Estamos estudando sobre a família da aliança. Já tivemos alguns encontros onde pudemos estudar sobre os papéis, tanto do homem quanto da mulher, os papéis dos membros da família, como deve ser a relação dos pais, dos filhos, a obediência que esses devem aos pais, como os pais devem ensinar seus filhos dentro do ambiente pactual. Também aprendemos sobre a comunicação no lar, aprendemos sobre como resolver os conflitos dentro da nossa casa. No nosso último encontro, nós estudamos sobre as finanças do lar. E hoje, nós vamos aprender sobre as prioridades dentro da família da aliança. Você sabe o que são prioridades? Quais são as prioridades do seu lar? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso e eu espero que você seja muito edificado com essa mensagem. Antes da gente iniciar o nosso estudo propriamente dito, nós queremos orar pedindo a bênção de Deus, suplicar o favor de Deus sobre a sua família e sobre todas as nossas famílias, para que eles possam viver as prioridades estabelecidas por Deus dentro do lar cristão. Vamos ter uma palavra de oração? Pai bendito e amado, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez nos reunirmos para estudar a Tua Palavra. E a minha súplica, a nossa oração, é que esse estudo sobre as prioridades do lar, as prioridades dentro da família pactual, possa realmente levar cada pessoa que nos assiste a uma reflexão, para que possam rever onde estão deixando de lado, o que estão fazendo hoje, a fim de que possam ter as coisas no devido lugar dentro da sua casa. Não são poucas as vezes que nos vemos invertendo as prioridades, deixando de lado as coisas mais importantes e dando atenção a coisas supérfluas. Mas nesta hora, suplicamos que o Senhor venha nos abençoar. Abençoe cada família, cada casa, cada lar da nossa igreja, da nossa cidade, cada família, ó Deus, que estará tendo contato com essa mensagem, para que eles possam ser transformados pelo poder de Deus. Certamente em cada família, em cada membro da família já deve ter visto algum momento membros do seu lar invertendo suas prioridades, e essa descompensação traz prejuízo para toda a família. Nós rogamos que o Senhor nos ajude a compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade nesse sentido. É a nossa oração que gratos fazemos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de recomendar a você que tem acompanhado essa série de estudos sobre a família da aliança a ler o livro A Família da Aliança de Gerhard von Groningen, pela editora Cultura Cristã. Um livro maravilhoso, você pode adquirir nas principais livrarias, onde ele apresenta um bom esboço da família pactual e de como devem ser os relacionamentos dentro desse lar de fé, dentro dessa família que quer viver para a glória de Deus. Então hoje nós vamos estudar sobre as prioridades da família. Já estudamos vários temas voltados ao lar cristão e eu gostaria que você pudesse responder a algumas perguntas de início. Quais são as suas prioridades? O que você tem como sendo as coisas mais importantes da sua vida? Talvez, se você for responder no supetão, a prioridade é pagar dívidas. Talvez você diga, minha prioridade é comprar o carro, é quitar o apartamento, a minha prioridade é... Quais são as suas prioridades? Se todas as suas prioridades dizem respeito a finanças, eu queria lhe recomendar que assistisse o estudo da semana passada, onde a gente trata melhor sobre o lugar do dinheiro para que o nosso coração não seja engolfado, enganado por causa das tantas perspectivas diferentes que o mundo oferece. Muitas pessoas acabam sufocadas, enganadas, com tantas ideias distorcidas e vivem verdadeiros infernos dentro do seu lar. Então eu gostaria de pensar com você sobre prioridades. Será que a sua prioridade
só tem a ver com questões financeiras ou as suas prioridades envolvem outros temas também? Então, às vezes a pessoa está lá com a prioridade de comprar isso, comprar aquilo, quando na verdade tem um monte de coisa faltando. E às vezes dentro da família, as prioridades de um não são as prioridades de todos. E dentro de um lar cristão, regido pela palavra de Deus, deve haver um norte para essas prioridades. Senão, você está vendo uma casa enfrentando problemas, escassez, e uma pessoa lá vivendo como se estivesse num palácio. Está todo mundo em racionamento e o outro parece que está vivendo uma vida de sonhos. Então a gente precisa juntar todo mundo e começar a pensar quais são as nossas prioridades dentro do lar. Às vezes as nossas ações de socorro vão em direção de coisas tão banais e outros estão pensando em coisas mais abrangentes. Enquanto algumas casas está faltando tudo dentro do lar, algum membro está preocupado só com ar-condicionado, só com o conforto do seu próprio quarto, quando na verdade há uma série de necessidades dentro da família. E nessa época tecnológica, a gente vê a inversão de prioridades quando, por exemplo, para poder arrancar uma matéria, para poder fazer um vídeo, às vezes as pessoas veem até o outro morrer, mas não faz nada, só para poder filmar e depois postar para ganhar muitos seguidores ou outra coisa qualquer. As prioridades estão invertidas. O que você define como sendo prioridade na sua vida? Prioridade deve ser aquilo que a gente considera como mais importante. Vem de primeiro. O que vem primeiro na sua vida? Eu não quero que você apenas conceitue isso. Geralmente as pessoas, ainda mais no ambiente religioso, qual é a sua prioridade? Não, Deus em primeiro lugar. Tá, você diz que Deus é em primeiro lugar, mas na prática, realmente isso existe? De fato, Deus está sendo louvado, exaltado, Ele ocupa o primeiro lugar da sua vida e de todos os nossos relacionamentos? Você pode definir melhor se você pensar o que eu considero como sendo prioridade. Às vezes a prioridade para uma criança, para um jovem, é zerar um jogo que ele está lá no videogame a manhã inteira. A minha prioridade é fazer isso aqui. Enquanto para uma mãe, pode ser que naquele mesmo horário a prioridade seja manter a casa limpa para visitas que vão chegar à tarde. Para o pai, a prioridade já é outra. Então, o que você considera como sendo a coisa mais importante? E agora eu faço outra pergunta. O que você está considerando como mais importante realmente é o mais importante? Se você conversar na sua casa tiver como a minha, 5 membros, e neste lar, cada um tiver uma prioridade diferente, então vão andar em direções opostas, porque cada um está julgando que a sua prioridade é mais importante. Dentro do lar cristão, precisa haver uma harmonia nesse pensamento também. E nesse sentido, algumas pessoas, alguns estudiosos já tentaram até definir quais são as prioridades da vida de alguém. Eu li um certo artigo que dizia assim, construindo traços de prioridade, dizia assim, como se fosse um grande bolo, até chegar à parte menor e as mais fundamentais embaixo. Ele dizia, ó, prioridade para mim é primeiro Deus, depois a família. Depois da família vem a igreja, depois o trabalho, depois os amigos. É uma definição. Aí você me pergunta, pastor, o senhor concorda com essa definição? Eu lhe diria o seguinte, eu vou citar outras aqui também. O importante é você começar a pensar aqui no que são prioridades, porque senão você vive vencido pelo que a agenda desse mundo vai colocando para você, e você não prioriza nada. Nós nunca vamos fazer tudo que as pessoas querem que nós façamos. A gente vai ter uma agenda gigantesca e você vai ter que pontuar. O meu tempo só dá para eu fazer essas coisas aqui. Se você não pensar assim, você vai viver arrastado. Nunca consegue terminar nada. Começa, mas não acaba. Por quê? Porque não prioriza. Aí vai tendo aqui inícios, quem sabe você já está futucando alguém. Isso aqui é para tu, viu? Que começa as coisas e não termina.
Começou a lavar os pratos, deixou na metade. Começou a cortar a grama, largou o material lá. Começou a lavar o cabelo, deixou o shampoo no chão. Se esse é o seu caso, você é dessas pessoas que começam e não terminam, é muito importante você pensar aqui sobre o que são prioridades na sua vida. Outros já diziam algo parecido com aquele, só que agora um pouco mais detalhado, dizia assim, ó, minha prioridade número 1 é Deus. Segundo, o meu cônjuge, o marido ou a esposa, né? Terceiro, os filhos. A prioridade vinha assim, primeiro o cônjuge, depois os filhos. Aí dizia, depois o trabalho. Já invertendo daquele que eu citei anteriormente, que colocava o trabalho depois. E depois é quem diz aqui, igreja ou relacionamentos sociais. Eu não sei qual dos dois modelos aqui você considera como sendo mais importante. E eu não vou definir prioridades dessa maneira, dizendo primeiro Deus, depois família, depois igreja, depois trabalho, depois amigos. Sabe por quê? Porque no meu relacionamento com Deus está a minha família, está a minha igreja, está o meu trabalho, ou seja, Deus está em tudo que eu vou fazer. Minha família é uma prioridade, eu quero, à medida que eu me aproximo de Deus, que minha família acompanhe também. A família pactual vai ter essas coisas não tão definidas assim, não, agora eu vou trabalhar, porque agora já dei atenção à família. Muitas vezes você vai levantar cedo para ir trabalhar. Ou seja, não é tão simples assim dizer minha prioridade é essa, essa, essa. Mas eu poderia lhe ajudar dizendo assim, bem resumidamente, prioridades que precisam ter, duas. Primeiro, Deus antes das pessoas. E depois, pessoas antes das coisas. Você lembra que eu citei na semana passada, quando eu falava sobre finanças, falava sobre valores que as pessoas dão à riqueza? Eu citei uma frase de um pastor que ele disse para mim no dia que eu sofri um acidente, olha, as pessoas a gente ama, as coisas a gente gosta, mas as pessoas a gente ama. Pois é, em cima da frase dele, agora eu já desenvolvi um outro conceito que eu digo assim, baseado nessas duas premissas, Deus antes das pessoas e pessoas antes das coisas. Sabe por quê? Porque as coisas a gente gosta ou a gente usa, as pessoas a gente ama e Deus a gente adora. Eu sei que tem gente que gosta de dizer assim, eu adoro essa comida, não sei o quê. Não, adorar só a Deus. A minha adoração, o meu rendimento, a minha rendição é somente na presença do Senhor. Eu me rendo a Ele, eu adoro. Como que me prostro o rosto em terra e beijo a mão daquele que é o Rei sobre tudo e sobre todos. Então, nesse sentido, eu adoro a Deus. As pessoas eu aprendo a amar. E manter a distância correta de cada grupo familiar. Agora, as coisas, a gente não ama as coisas, a gente gosta, se utiliza. Mas o amor deve ser destinado a pessoas, não a bens, não a coisas materiais, mas a pessoas. E dentro das pessoas, a gente vai ver algumas coisas que a Escritura nos apresenta. Então, ao falar de prioridades, nem sempre é tão simples assim, eu estou priorizando Deus aqui. Por quê? Porque foi na igreja um dia. Será que está priorizando realmente Deus na sua vida? Às vezes a pessoa vai para a igreja sempre, mas não pratica nada do que está aprendendo. Será que essa pessoa realmente está priorizando Deus em sua vida? Eu priorizo minha família, porque todo o meu dinheiro que eu ganho do meu trabalho eu invisto na minha casa. Será que está priorizando a família mesmo, pelo simples fato de sustentar a família? É algo importante, sim, mas isso resume tudo. Então vamos ponderar alguns textos da Escritura sobre esse assunto, para a gente ver onde a gente pode atuar. E eu gostaria de começar citando para vocês um texto onde Jesus Cristo diz assim, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus deve ser digno de uma busca intensa e não a busca dividida. No mesmo contexto de Mateus 6, Jesus disse, não podeis servir ao Senhor e às riquezas. A gente não pode viver dividido. Priorizar o reino de Deus significa intensamente viver para Ele e deixar de lado as outras escolhas.
eu vou viver para buscar as coisas de Deus, ou seja, o que Ele me diz em sua palavra, que pode estar relacionado ao meu trabalho, à minha família, aos meus relacionamentos, a tudo, eu vou procurar me enquadrar nisso. E nesse sentido, a família da aliança cresce muito quando ela considera a importância de viver de acordo com a palavra de Deus, de estudar os ensinamentos bíblicos, de não deixar de lado as verdades da Escritura, porque Deus estabelece para nós as coisas mais importantes, as coisas que são pecaminosas, as coisas que às vezes nem são pecaminosas, mas são peso na nossa vida, e segundo a palavra que a gente vai conseguir estabelecer sim verdadeiras prioridades, tendo o Senhor em primeiro lugar. Às vezes a gente corre atrás de tanta coisa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ver isso, e você fica correndo e não acha. Quando você busca na direção certa, quando você busca ao Senhor, intensifica a sua busca por Ele, prioriza o reino de Deus, então você vai vendo que as outras coisas que você deixou de ir atrás, elas começam a vir atrás de você. E quando a gente fala de priorizar a Deus, nós temos que tratar de algumas coisas muito básicas do nosso viver. Como é que a pessoa prioriza a Deus se ela não tem nenhum momento para oração? Como é que a pessoa prioriza a Deus se a leitura da Bíblia é feita muito esporadicamente? Como que essa pessoa diz que prioriza a Deus se ela não ouve a exposição da sua palavra? Eu quero parabenizar você que está assistindo esse vídeo agora, porque isso revela que você priorizou esse momento para estudo da Bíblia. Como é que a pessoa diz que prioriza a Deus e o domingo dela não é santificado como o dia do Senhor? Tem outras prioridades, viagem, passeio, reuniões com amigos, e não o culto a Deus, a meditação em sua palavra. Então, se nós queremos priorizar as coisas, nós precisamos viver assim. Nessa mesma tônica, o Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Nós não precisamos destrinchar tantas prioridades quando a gente estabelece primordialmente Jesus Cristo. Ele deve ser, a primazia deve ser a Ele. Eu me entristeço toda vez que eu vejo pessoas me dizendo assim: olha, eu estou sem tempo de ir na igreja, eu estou sem tempo de ler a Bíblia, eu estou sem tempo de sair com minha família, eu estou sem tempo. Ninguém vive sem tempo. O tempo de cada um é igual. A questão é a priorização. E a gente prioriza aquilo que a gente considera mais importante. Se a leitura da Bíblia não acontece na sua vida, a oração, a consagração, o culto a Deus, o enquadramento nas coisas de Deus, isso quer dizer que Deus está longe para você, você não liga para a opinião dele, você não está nem interessado nas coisas de Deus e vai cultivar, vai colher o que você está plantando. Agora, pessoas que priorizam o reino de Deus, elas vão separar tempo para isso. Não vão buscar a Deus assim por alto, só por um jargão. Não. Priorizar a Deus significa gastar tempo com as coisas de Deus. Entregar o nosso caminho ao Senhor, toda a nossa vida, e confiar nele. E as outras coisas que você tem que fazer, o mais ele fará. Você vai vendo Deus cuidando de você. O Salmo 127 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Enquanto muitas pessoas querem conseguir as coisas porque elas entendem que a prioridade delas é trabalhar, conquistar, ganhar, elas ficam ali ralando, acorda cedo, repousa tarde e come aquele pão penoso, aquela dificuldade. Quem confia em Deus, quem descansa em Deus e prioriza o reino de Deus, vai trabalhar também, vai se dedicar também. Mas ele vai confiar tudo isso nas mãos do Senhor. E vai separar tempo para buscar a Deus. E nessa separação de tempo para Deus, ele vai perceber que não perdeu o seu tempo. Pelo contrário, de alguma forma aparentemente inexplicável, aquele tempo que eu tinha para fazer tanta coisa e não fiz, mas me dediquei às coisas de Deus, não vou voltar aquele tempo agora de volta, mas ao mesmo tempo um monte de coisa que você tinha que fazer, de repente elas chegam prontas para você. Impressionante isso. Aí você fala: não acredito, pastor, que tal você começar a priorizar o reino de Deus para você ter essas experiências? Porque quando você trabalha,
Agora, quando você confia, Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Então nós devemos aprender a priorizar as coisas de Deus de maneira muito especial. E priorizando Deus, agora focando mais na família da aliança, eu queria ler com vocês um texto da Escritura que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, para falar de uma das prioridades que Deus, o Deus que deve ser o primeiro lugar, deseja que você tenha na sua vida. Pastor, qual é a minha maior prioridade, já que eu estou buscando as coisas de Deus? Olha só o que diz 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Se você já viu pessoas dizendo, olha, eu confio em Deus, eu priorizo Deus, mas na verdade deixou sua família de lado, está muito enganado. Deus deseja que nós cuidemos do nosso lar. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Porque o descrente, se ele fizer isso, que também não deve fazer, porque mesmo sendo um incrédulo, um descrente, ele tem laços fraternos. Ama o pai, ama a mãe, ama os avós, e está ligado à sua família, mesmo sendo um descrente, mesmo que não seja um cristão. Mas um cristão que esquece da sua família, que não tem tempo para seu lar, tem tempo para tudo, menos para sua família, não tem tempo para estar com os filhos, não tem tempo para estar com os pais, não tem tempo para dedicar à sua esposa, não tem tempo para dedicar ao seu marido. Bem, alguma coisa está errada aí. Aquele que não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Nesse sentido, eu acho que existem muitas casas que estão uma verdadeira bagunça, por causa da falta de prioridade. A casa que eu me refiro agora é a sua casa espiritual, não a seu lar. Às vezes o lar está todo arrumadinho e lavado, higienizado, com álcool gel, mas às vezes está uma bagunça danada. Por quê? Porque a família está sendo deixada de lado. Aqueles que priorizarem o reino de Deus sobre todas as coisas vão dar devida ênfase ao seu lar, vão dar devida atenção aos seus filhos, à esposa, aos pais, se ainda os têm, aos avós, aos seus familiares. E desejará que essa família seja também alcançada e corretamente dirigida. Eu sei que toda família tem algumas peças assim que você fala, olha, eu não gosto nem de andar com aquela pessoa porque me dá tanto trabalho. Pois bem, são campos de trabalho que Deus nos deu para sermos instrumentos nas mãos do Redentor naquelas vidas. E eu queria lhe perguntar, quando foi a última vez que você fez contato com seus familiares? Quando você fez contato com seus pais? Contato autêntico. Será que você só faz isso em época de aniversário? Você só para mesmo diante das pessoas de sua família em cemitério, em velório, batizado, aniversário? Ou você prioriza o seu lar para ver como que as coisas estão na sua casa? Nós precisamos priorizar. Tem gente até que dedica muito tempo na igreja e esquece da sua casa. Isso não é priorizar o reino de Deus. A família da aliança deve entender que quem prioriza o reino de Deus tem cuidado da sua casa, para que não viva uma bagunça. A sua vida não seja uma bagunça, vivendo para cá e para lá sem saber o que é o mais importante. Cada coisa deve ter o seu devido tempo, o devido lugar. De vez em quando eu vejo as pessoas lá em casa assim meio paradas, eu falo, olha, vamos levantar daí? Primeiro, agora vem a obrigação, depois a diversão. Primeiro momento, tem obrigações para fazer, então desliga o celular, desliga a TV, vamos arrumar as coisas aqui, vamos ajeitar a casa. Estou vendo uma pessoa só trabalhando, tem outros que estão parados, vamos nos envolver. Prioridades. Quando for para trabalhar, todos vamos trabalhar. Hora de descansar, todos vamos descansar. Na hora de diversão, todos vamos ter a diversão. Na hora de parar para comer, vamos todos parar para comer. Ou seja, a família unida, dando tempo para cada coisa. Se ela entender isso, ela vai estar envolvida em cada etapa.
Vamos agora fazer uma faxina aqui em casa. Que coisa maravilhosa, né? Todo mundo trabalhando. Ai, já vem lá o trabalho. Bota para trabalhar. Não sei que idade você tem seus filhos. Desde pequeno. Bote. Enquanto aprendeu a andar, já bota para fazer alguma coisa. Manda o papel higiênico. Leve aqui, meu filho. E ele vai lá igual um sapinho andando assim. Deixe fazer. Mande fazer as coisas para crescer com isso. Muitos pais não têm dado essa oportunidade dos filhos desenvolverem as suas atividades em casa e acabam ficando moles, preguiçosos. Coitadinho, deixa descansar, depois eu chamo. E às vezes tem uma pessoa sobrecarregada em casa e os outros todos assistindo. Nós não devemos fazer isso. Eu queria que você pudesse separar um tempo antes de eu prosseguir aqui para pensar, será que eu estou cuidando de fato da minha família? Eu estou cuidando do meu lar como deveria ou estou sendo como um incrédulo? Pior do que um incrédulo, porque eu creio na Bíblia, já li a Bíblia, mas não estou fazendo o que ela me ordena fazer. Você precisa separar o devido tempo. E para isso você vai precisar de uma reflexão. Eu queria muito que hoje, em algum momento da sua vida, você parasse, quem sabe logo após você ouvir essa mensagem toda, você parar com um caderno na mão, uma caneta, e começar a anotar, listar ali pelo menos umas 10 coisas que você entende que precisa fazer dentro da sua casa e que não está fazendo. E começar a refletir. Será que eu estou assumindo o meu papel? Se você é o marido da casa, você começar a pensar assim, será que eu estou cumprindo com o meu papel de marido? Eu estou cumprindo com o meu papel de pai? Se você é a esposa, começar a pensar, será que eu tenho honrado a Deus como esposa? Será que eu tenho me dedicado como mãe? Ou alguma coisa está faltando? Reflita. E Deus vai lhe dar consciência disso. Vai anotando ali as coisas que você entende que precisa fazer. Se você vive com seus pais, talvez você perguntar, será que eu tenho me prontificado aqui em casa? Tenho priorizado a minha família? Ou tenho gastado mais tempo com pessoas de fora do que com as pessoas de dentro? Mais tempo no telefone, na frente da TV ou com a minha família? Quando foi a última vez que você ligou para os seus pais, se você já não mora mais com eles? Quando foi a última vez que você conversou com seus avós? Depois de uma certa idade, o idoso fica muito mais ocioso. E não tem coisa melhor do que receber uma ligação de um filho, receber uma ligação de um neto, dizendo, oi vó, eu liguei só para dizer que te amo, estou com saudade. Aquele vozinho que estiver do outro lado vai ganhar o dia, porque alguém se importou com ele. Na família da aliança, nós somos pessoas que estão ligadas umas às outras. Na família de um povo pactual, é assim que a gente vive. É assim que tem que ser. E não uma vivência egoísta, individualizada, onde cada um no seu quadrado. Não, está todo mundo num quadrado só. O quadrado é a casa. E dentro desse lar, nós precisamos aprender a priorizar a nossa vida em família. Gaste um tempo, então, para uma reflexão. Veja no que você está gastando mais do seu tempo ou desperdiçando o seu tempo. Eu nunca vi pessoas que ficam assistindo TV horas e horas, ou na frente de um smartphone horas e horas, depois lamentarem porque queriam mais tempo com isso. Geralmente eles se arrependem porque desperdiçaram tempo procurando alguma coisa na internet, coisas infindáveis, assistindo um filme atrás do outro, ficando ali, preguiçoso dentro de casa. Veja onde é que está indo embora o seu tempo e canalize melhor suas ações para não desperdiçar o seu tempo. Veja quais são as coisas dentro do seu lar que precisam da sua atenção. Coisas que você precisa se posicionar, coisas que você precisa definir e que muitas vezes não fez. Veja quais são os compromissos que você ainda não assumiu dentro do seu lar. Compromisso de contatos, compromisso de oração, compromisso de conversar sobre determinados assuntos. Veja quais foram as renúncias que você já fez para priorizar o reino de Deus. O que você deixou de lado para priorizar a Deus e a sua família? Comece a refletir sobre isso. Seu dever de casa aqui. Faça isso logo após terminarmos isso aqui. Eu tenho certeza, se você fizer começar a listar umas 10 coisas que você precisa fazer, que já te disseram que você precisa fazer e você não fez, comece a ir atrás dessas coisas, como você vai ter um sentimento de satisfação enorme,
porque você começou a priorizar coisas de acordo com a necessidade que estava dentro do seu lar. Se você não fizer isso, se você não buscar priorizar as coisas, sabe o que vai acontecer? Vai começar a virar um inferno, briga e mais briga. Um reclama, pai, tu ainda não fez isso. Mas mãe, por que a senhora não fez isso? Aí um vai começar a acusar o outro, cobrar, brigar. Por quê? Porque está todo mundo descompensado, ninguém está fazendo as prioridades. Nesse sentido, precisamos de vez em quando também sentar para rever essas prioridades. Você está fazendo o que você tem que fazer? Os seus deveres estão sendo praticados? Ou você tem sido omisso às coisas que deveria dar atenção? Aos filhos que ainda estão em casa, sejam eles pequenos ou pré-adolescentes, ou até mesmo jovens, eu diria, suas prioridades hoje devem ser, além de buscar o reino de Deus, a leitura da Escritura, a oração constante para não deixar seu coração endurecer, uma dedicação aos seus estudos. Essa é sua época de estudar. Aproveite, priorize. Não deixe para fazer isso para depois, não. Tire boas notas. Filhos da aliança vão viver assim. Se você é o marido, é o chefe da casa, você também precisa pensar, eu estou priorizando o tempo de qualidade para minha esposa, tempo de qualidade com os meus filhos. O que a gente tem feito juntos? Tem muitas famílias que às vezes não tem uma noite sequer onde eles estão todos juntos num só objetivo. Eu costumo, como pastor, tirar a segunda-feira como dia de folga, até mesmo porque durante toda a semana eu estou trabalhando, nosso trabalho pastoral muitas vezes envolve manhã, tarde e noite, e a segunda-feira é um dia de folga, graças a Deus a gente consegue fazer isso, descansar um pouco mais e tentar fazer alguma programação em família. Uma vez conversando com outra pessoa, entendendo eu que o meu tempo ainda é pouco para a família, outro disse, olha só que interessante, o pastor tira um dia para a família, e aqui em casa a gente não tira nenhum, ou seja, a pessoa que poderia ter 2, 3 dias, e na verdade fica no corre-corre, e por não se programar, às vezes até poderia, mas desperdiça o tempo. Quantas pessoas não têm desperdiçado o seu tempo exatamente porque não têm priorizado as coisas? Eu queria que você parasse para pensar, priorize as coisas de valor eterno. E dentro dessas coisas o Senhor estabelece a família como algo de fundamental importância. Procure nesse tempo que você tem com sua família, ensinar para eles os valores que vão ficar na vida deles para sempre. Procure dar para eles aquilo que ninguém vai jamais tirar. Preciosas instruções de Deus, o exemplo da sua piedade e da sua dedicação. Um autor, Rob Pearson, costuma dizer que o grande problema dos filhos é que eles não possuem a mesma influência que um patrão, que os clientes e que os colegas de trabalho possuem. Por isso, muitas vezes, os pais não têm muito tempo para a sua família. E ele ainda prossegue dizendo assim, nós nos afadigamos tanto para dar aos nossos filhos aquilo que a gente não teve, que nós não temos tempo para dar o que nós tivemos. Às vezes, alguns que passam o dia todo fora de casa, para compensar isso, dão um presente. E às vezes tudo que um filho, especialmente nas idades menores, mais quer é a presença do seu pai. Brincar com ele, ir com ele para algum lugar, estar com sua mãe. Então, não deixe de priorizar o seu lar. Isso vai ser muito profundo na vida de cada um deles. Lembre-se, sempre temos tempo para aquilo que nós julgamos ser o mais importante. E precisamos rever as nossas prioridades antes que seja tarde demais. E eu gostaria agora de ler com vocês um texto que é o texto que fala sobre prioridades, sobre o tempo. É o Salmo do Tempo, é o salmo mais antigo da Bíblia. Eu não vou fazer a exposição desse salmo agora, já fiz em outros momentos, em outros estudos, mas é um salmo de Moisés. Moisés que aos 80 anos de idade foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito. E depois que lançou as 10 pragas e conduz o povo à terra prometida, nesses 40 anos em que esteve no deserto, ele viu seus compatriotas sendo mortos. E no meio de tantas pessoas deixando o tempo
de lado, desperdiçando suas oportunidades, vivendo a murmurar, a reclamar. Essas pessoas que se perderam, afinal de contas só entraram na terra prometida Josué e Caleb, e os filhos que nasceram nesse período, porque o resto desse povo foi sendo aos poucos destruído pela ira de Deus. Aos poucos, murmuravam, alguns morriam aqui, outros ali, muitas pessoas, e Moisés foi vendo isso o tempo inteiro, pessoas sendo ceifadas, de repente o próprio irmão dele, daqui a pouco a própria irmã dele, o próprio Moisés, não entrou na terra prometida. E diante de todas aquelas situações, Paulo escreve então a sua carta aos Coríntios, dizendo: essas coisas foram escritas para nós, para nos servir de exemplo, para que não incorramos no mesmo erro deles, que tiveram suas vidas ceifadas, porque não souberam aproveitar ou priorizar o reino de Deus de maneira correta. Então, nesse salmo, o Salmo do Tempo, ele fala de como nos abrigar da ira de Deus, já que a vida é tão curta. Ele fala que Deus é eterno, o tempo para ele não é problema. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele é o nosso refúgio de geração em geração. Antes de tudo existir, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Ou seja, aqui ele diz quem é Deus. Deus é soberano, majestoso, atemporal, não está como nós, presos ao tempo e ao espaço. Depois ele faz uma transição sobre quem é o homem. O ser humano é como um sono, é como a relva que floresce de madrugada o vicejo floresce. Depois, então, se Deus é esse ser eterno, que não tem problema de tempo, e nós somos esses seres finitos, que temos um grande problema no tempo, imagine o que é estar nós, pequeninos, desperdiçando nosso tempo, e Deus, o eterno, santo, justo e perfeito. Nesse momento, então, ele mostra a nossa situação diante de Deus. Ele diz assim: somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor conturbados. Todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. O melhor dos nossos dias vão chegar a 80, 70, 80, mas é canseiro e enfado a partir daí. Moisés sabia, porque ele já estava vivendo esse período. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ou seja, qual é a nossa situação diante de Deus? Deus é santo e atemporal. Nós somos finitos e estamos aqui. Nossa vida é como um sopro. E se você não prestar atenção, essa vida pode ser mais encurtada ainda. E essa é uma lição que esse texto nos mostra. A vida é curta. Se você que está nos acompanhando agora já for alguém da terceira idade, já for um idoso, você vai olhar para trás assim e falar: meu Deus, já estou nessa idade. Nem imagino, foi ontem que eu estava casando, agora já tenho netos, bisnetos. Algumas pessoas olham para trás e falam: meu Deus, foi ontem. Olha para as fotos dele jovem e agora já vê os sinais dos tempos. As coisas passam voando. Eu estou com 42 anos e fico pensando: meu Deus do céu, um dia desse eu estava casando, agora já tenho um filho adulto. Um dia desse eu tinha minhas filhinhas tudo pequenininhas, agora já estão do tamanho da mãe. O tempo voa e a gente não percebe. Um dia desse estava me olhando no espelho assim, com cabeleira alta, assim, espichado. Agora eu já estou vendo aqui, estou quase ficando careca atrás já. O tempo está mudando. Os fios de cabelo branco já estão surgindo. Os sinais do tempo vão surgindo. E a grande pergunta é: você está atento a isso? Ou você está desperdiçando sua vida? A vida é curta, mas ela pode ficar mais curta ainda dependendo do seu procedimento, porque Deus pode querer lhe ceifar. Nesse texto aqui mostra Moisés dizendo: quem pode ir contra o Senhor irado que acabou destruindo tantas pessoas no deserto. Você já parou para pensar que Deus pode querer lhe ceifar também? Alguns costumam olhar para essas passagens e dizer: graças a Deus, isso é no Antigo Testamento, né, pastor? No Novo, a gente não tem essas dificuldades. Eu diria para você que tomasse cuidado, porque Paulo escreve aos Coríntios dizendo que lá havia muitos fracos, doentes
e não poucos os que dormem, porque estavam participando da ceia do Senhor de forma ilícita. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo, morreram. Deus pode querer nos ceifar. Eu não quero dizer que as doenças que surgem, a morte que chega prematura, sempre é consequência de um pecado específico. Mas eu também não posso dizer que não possa ser. Eu não posso dizer isso porque não está revelado. Essas histórias eu falo porque estão reveladas. Agora a pergunta que você deveria pensar é, se eu estou vivo é graça de Deus. E se Deus quiser me ceifar? Se Deus quiser me levar nos meus 12 anos, nos meus 15, nos meus 20, aos 40, aos 50, se Deus quiser te levar, você está pronto para esse encontro com Deus? Seria muito bom se nós, já que estamos falando de prioridade, de tempo, pensássemos assim, se essa semana fosse minha última semana de vida, o que é que eu faria? O grupo Quarteto Arautos do Rei tem uma música muito antiga que dizia, se tu soubesses que Jesus viria, ainda antes do amanhã raiar, temor ia sentir ou alegria, sabendo que essa noite ele ia chegar. E as coisas a fazer ou a falar, talvez a carta a ponto de escrever, quantas coisas ias tu mudar, sabendo que essa noite ele ia chegar. Tenta imaginar por alguns minutos que essa vai ser a tua última semana, domingo tudo se acaba. Aí você fala, meu Deus do céu, o que você ia fazer daqui para lá? Quais seriam as coisas que você ia fazer? Eu ia correr logo, pagar umas contas que eu estou devendo. Eu acho que eu ia pedir perdão, que eu estou meio relacionamento quebrado com alguém. Acho que eu ia me reconciliar. Olha, eu acho que eu ia me reconciliar com Deus, ia voltar para a igreja. O que você ia fazer? Soubesse que são os seus últimos dias de vida, poucos momentos de vida. Se você pensou algumas coisas aí, eu queria dizer que você não tem nenhuma garantia que vai ficar até amanhã vivo. A gente não sabe o que o futuro nos reserva. Ninguém morre já imaginando que ia ser naquele dia. Contudo, aqueles que se preparam, que procuram viver intensamente e não desperdiçar o seu tempo, esses viverão com melhor qualidade de vida. É por isso que o autor de Eclesiastes diz que é melhor ir na casa onde há um morto, um ofício fúnebre, do que numa casa onde tem festa. Porque lá onde está acontecendo o velório, as pessoas estão atentando para o fim da vida. E os vivos que tomem isso sobre si. É hora de refletir. Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Meu Deus, estou desperdiçando meu tempo. Não estou buscando as coisas que deveria buscar. É hora de você parar e refletir. Se isso acontecer hoje, eu me darei por muito satisfeito e feliz de poder ter te levado a essa reflexão. Mas se você não quiser refletir isso, pode ser que seus dias estejam contados. E aquilo que poderia até chegar a 80 anos, você acabe desperdiçando antes. Exatamente porque não soube priorizar o reino de Deus, não soube cuidar de sua família. E às vezes vai até perder um outro ente querido, e depois que perder vai viver se lamentando, por que eu não fui conversar com fulano, por que eu não dei atenção devida, e vão ficar se lamentando agora, chorando pelo leite derramado. Não vai adiantar nada. Por isso, procure hoje viver da melhor maneira possível. Gaste seu tempo nas coisas que são prioridades, naquelas coisas que você diz, olha, esse tempo foi devidamente empregado. Esse tempo hoje com a minha família foi de qualidade. Não é só estar todo mundo dentro de casa. Está todo mundo dentro de casa, cada um com um celular diferente. Todo mundo dentro de casa, mas cada um para um canto, um no quarto, um na cozinha, um na sala, um na garagem. Todos juntos, podendo refletir uns com os outros sobre a vida, podendo cuidar melhor uns dos outros. Deus tem grandes bênçãos para a família pactual. E nós devemos priorizar o reino de Deus acima de qualquer outra coisa. Uma das frases que eu gosto muito desse salmo é quando ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. A ideia é, me ensina de modo a contar os dias
para que tragamos ao coração sabedoria. Contar os dias é dizer, olha, hoje eu vou viver abundantemente. Quando eu penso que um casal, às vezes, em alguns aconselhamentos, eu vejo assim, ó, pastor, tem 10 dias que a gente não se fala. Falei, 10 dias desperdiçado. Por quê? Por causa da dureza do coração. Ou alguém o tempo inteiro lá passa pelo outro dentro de casa, não conversa, não dá uma boa noite, não sabe o que o outro está passando, desperdiçando o tempo. Você nunca vai ter esse tempo de volta. Aproveite o tempo que Deus tem te dado para fazer aquilo que é certo. No mundo, eles vão dizer para você assim, aproveite a vida, viva, faça o que você bem quiser. Não é bem por aí. A vida devidamente aproveitada é uma vida que prioriza Deus e sua palavra. Então a oração que Moisés faz nesse salmo deve ser a nossa também. Ele diz, alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Ou seja, em meio às crises, às dificuldades, Deus nos alegre de poder estarmos juntos e te servindo da melhor maneira. E aí ele diz assim, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma as obras de nossas mãos. Poderia ser traduzido também assim, dirige, Senhor, as obras de nossas mãos. Me conduza para que eu não desperdice o meu tempo. Está na hora de você começar, ó. Vou desligar o computador, vou deixar de lado essas coisas, vamos conversar um com o outro, vamos desligar a internet aqui um pouco, já vimos muita coisa, vamos priorizar a nossa família. Uma boa conversa, marido e esposa, uma boa conversa de pais e filhos. E às vezes não é aquelas conversas só para dar bronca em todo mundo, ó, a gente tem que fazer isso, tem que fazer. Não, às vezes é para estarem juntos, para elogiar o que o outro fez, para sorrir, para brincar, para estarem aproveitando a vida que Deus lhes deu. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Peça a Deus que lhe dê condições de priorizar tempo para a sua família. Mas antes disso, priorize tempo a sós com Deus. Ore mais, leia mais as Escrituras, se comprometa com as coisas de Deus. Procure conhecer mais ao Senhor, aproxime-se de Deus. Faça investimentos que vão promover a glória do Senhor. Ajude obras missionárias, ajude a sua igreja local, se envolva de alguma maneira, invista em coisas de valor eterno. Tudo que a gente faz na terra aqui, a traça e a ferrugem corrói. Agora, aqueles que investem na vida uns dos outros, esses colherão coisas muito superiores. E eu gostaria de desafiar você a refletir, será que você tem aproveitado a vida que Deus tem lhe dado? Havia um pensador romano chamado Sêneca que dizia que, apesar de vivermos sempre nos queixando de que os nossos dias são maus, nós vivemos como se eles nunca tivessem fim. Nós deveríamos pensar melhor, nossos dias vão ter fim, e eu tenho que aproveitar melhor esse meu tempo, vivendo abundantemente para a glória de Deus. Não adianta chorar pelo que não fez. Olhar assim, pastor, perdi muito tempo de minha vida. Não fique chorando pelo que não fez. Enxuga as lágrimas, olhe para frente e comece a remir o tempo, porque os dias são maus. Aproveite seu tempo na presença do Senhor. Aproveite o seu tempo gastando com a sua família. Esses momentos, eles são inesquecíveis. E a família pactual deve ser priorizada como uma maneira de priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Que Deus te abençoe e te ajude a aproveitar o seu tempo nas coisas de valor eterno. Vamos orar nesse momento? Vamos colocar isso tudo diante de Deus? Senhor nosso Deus e Pai, nós sabemos que precisamos de Ti. Sem Ti, ó Deus, nós damos cabeçadas, tropeços, mas guiados pela Tua palavra, nós priorizamos as coisas que precisam ser colocadas em primeiro lugar. E a nossa oração nesse momento é que o Senhor nos ajude a pararmos de olhar para coisas supérfluas e olhar mais para os céus. Ajude-nos, Deus, a gastar tempo
em coisas que nós não vamos nos arrepender, do que desperdiçar o nosso tempo com coisas banais. Ajude, ó Deus, a cada um dos meus irmãos a organizarem melhor suas agendas, priorizando coisas que hão de te glorificar e te honrar, para que quando eles olharem para trás, eles possam ter a satisfação de dizer: vivi para a glória de Deus. Que nós possamos ser assim, pessoas que vivem no tempo, no nosso tempo, para a glória do Senhor. Abençoe cada uma das famílias que nos assistem nesse instante, que possam, ó Deus, ainda hoje, fazerem profundas reflexões sobre como eles estão vivendo, para que não venham ser ceifados e desperdiçarem grandes oportunidades. Ajude-nos a revermos nossos conceitos, a abandonarmos pecados, santificarmos nossa vida, ao invés de desperdiçarmos nosso tempo em coisas que nunca nos trarão qualquer tipo de real felicidade. Abençoe, Deus amado, cada família, para que possam ser devidamente priorizadas e transformadas pelo poder da cruz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final de mais um dos nossos estudos. Estamos quase terminando os nossos estudos sobre a família da aliança. E eu gostaria muito que você pudesse ver os outros vídeos que nós temos aqui nesse mesmo canal. Se você está sendo edificado, essas coisas têm sido boas para você, compartilhe isso com outras pessoas. Não deixe de se inscrever também no canal da igreja, para que esses vídeos possam ser divulgados para mais pessoas ainda. E assim, muitos possam rever conceitos, arrepender-se, mudar de vida seguindo ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, tenham uma boa noite na santa paz do Senhor Jesus e até outra oportunidade, se Deus assim nos permitir. Deus os abençoe. Para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Perto, teria tudo
ganhar o mundo inteiro.